Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores espirituais que nos protegem e guiam na senda do bem, nós rogamos essa noite, Senhor, por todo o nosso grupo de estudos, pelas casas espíritas, do movimento de Petrópolis, pela nossa pátria, o Brasil, pelos seus dirigentes, pelos seus governantes. Rogamos pelos países e que estão em guerras, que seus dirigentes possam ter mais compaixão de todos, que seus corações possam ser tocados de compaixão e de amor pelo próximo. Rogamos por aqueles que se encontram nos umbrais, em especial no Vale dos Suicidas, que a nossa prece possa ajudá-los também, envolvê-los, fortalecê-los, para que possam mais rapidamente se encontrarem e darem seguimento aos seus processos evolutivos. Te agradecemos por estar encarnados e te rogamos, Senhor, se assim merecermos força, fé e coragem para olharmos dentro de nós mesmos e realizarmos as mudanças que precisamos para sairmos desses ciclos reencarnatórios de dor. Gratidão por tudo que temos recebido, pela doutrina espírita, pela encarnação, pelas provas e expiações, e que tua paz continue entre nós. Muito obrigada, que assim seja. Gente, boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento à reencarnação de Sigismundo. Então, a gente já viu todo o arcabouço genético que está sendo escolhido. O arcabouço genético é de suma importância para que o Sigismundo receba um corpo físico nas proporções que ele precisa, com todos os elementos necessários para que ele possa exercer as suas funções aqui na Terra e também passar as provas e expiações de que ele precise passar. E a gente sabe que ele virá com uma problemática cardíaca, então isso tudo tem que estar dentro dos mapas cromossomiais dele, para na hora exata os genes serem acionados e a moléstia cardíaca aparecer no momento certo, né? O Sigismundo está sofrendo um processo de miniaturização do perispírito, que a gente já explicou isso em uma outra aula, para que ele possa, então, começar as primeiras ligações com o novo corpo físico que ele vai receber. Então, peraí, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Esse slide aqui é só para reforçar, como eu já disse para vocês, não há uma encarnação e uma desencarnação igual para ninguém, nem tampouco há uma encarnação e uma desencarnação no nosso contexto evolutivo que foi igual. E nunca será igual. Por quê? Porque a cada nova reencarnação nós somos espíritos diferentes, então não há como ser igual, né? E é claro que quanto mais elevados a gente for, menos auxílio a gente vai precisar da espiritualidade, porque a gente vai saber se virar, a gente mesmo vai fazer os processos acontecerem por si só. E quanto menos evoluído, mais a gente vai precisar de auxílio da espiritualidade, tá? Isso é só para reforçar, eu sublinhei esses pontos, para reforçar a minha fala, né? Para não parecer que eu que estou dizendo, mas sim está no texto, né? A reencarnação do Sigismundo, segundo as informações de André Luiz, segundo as informações de Alexandre, né, é uma reencarnação de uma classe média dos espíritos. Então, de espíritos medianos, olha que interessante, né? Porque ele diz que Sigismundo nem é altamente bom e nem conscientemente mal. Então, é uma reencarnação de um espírito com um grau evolutivo mediano. E a gente já vê que é tão interessante, apesar de ser uma reencarnação considerada por eles como uma reencarnação mediana, que é super complexa e interessante, né? Então, eu fico imaginando a reencarnação de um missionário do Cristo, como deve ser mais complexa do que tudo isso daí, né? Porque tem que vir com mais preparos ainda. Mas então é muito interessante. Mas também a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, menos ajuda ele vai precisar também. Mas é a complexidade, né, de escolher a bagagem genética, de tudo isso, né? Como é interessante, como tem sido interessante entender um pouco como é o processo de reencarnar. E a gente vê que é muito mais doloroso do que desencarnar. A meu ver, sim.
né? A meu ver, sim. E aqui também é só para a gente entender que todas as reencarnações possuem planejamento, mesmo aquelas que são de espíritos de baixa evolução, de nível evolutivo bem menor, todas elas possuem um planejamento, são feitas com muito carinho, porque as reencarnações, elas são feitas para dar certo. Mas é claro que quando o espírito, principalmente os pais também, tem uma baixa vibração, aquela reencarnação ela é mais complexa, ela é mais sofrida, claro, porque está permeada, pode estar permeada de processos obsessivos, de espíritos oportunistas que estão passando por ali. Então, a gente sabe que o grau de proteção, de trabalho naquele momento da reencarnação não vai ser tão ostensivo quanto aquele que se preparou muito bem, que está com um nível vibratório melhor. O nível vibratório melhor ele vai ser refratário às vibrações mais baixas. Então, vai facilitar e muito todo o processo reencarnatório. Agora, imagine um pai e uma mãe que não tem uma vida reta, uma vida toda bagunçada, aquele espírito também todo comprometido. Então, é uma reencarnação cheia de sofrimentos, de interferências obsessivas. E isso é claro que a gente sabe. Porém, a reencarnação ela vai ter um planejamento. Ela só vai ser mais sofrida ainda por espírito reencarnante, mais sofrida ainda para aqueles pais que estão recebendo aquela alma, que não guardam, às vezes, nenhum nível de entendimento maior e estão recebendo, muitas vezes, um inimigo de outrora. Então, o mal-estar para aquele trio, né? Eu chamo trio pai, mãe e o reencarnante, né? Que é o futuro filho, vai ser muito mais sofrido do que se esses três estivessem preparados. Isso é a lógica, né, do processo. Quanto mais a gente se prepara para as coisas, menos sofrimento e mais chance de tudo dar certo também, né? Se torna, a gente acaba tendo mais chance das coisas darem certo para nós. Então é isso que a gente tem que também levar em consideração. Mas isso é uma lógica também dentro de um processo, né? E aí o André Luiz fala justamente desses espíritos não preparados, né? Que o Alexandre ele coloca de uma forma muito bondosa, responde para André Luiz de uma forma muito bondosa, dizendo: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmos são sempre divinas. Então, veja bem, mesmo assim, a maternidade é uma coisa divina. Então, tem que entender que a espiritualidade vai estar sempre por perto, tentando amenizar todos os processos e ajudando o máximo que pode. Mas a gente sabe que o máximo, às vezes, vai esbarrar nas nossas grandes imperfeições vibratórias que vão ser refratárias ao bem. Então, mas mesmo assim, ele coloca que o amor de Deus está em tudo, né? E aí que ele coloca a luta contra entidades monstruosas, dominadoras dos ciclos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhem os perigosos caminhos de perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam, ou seja, nesses tipos de reencarnação não preparados, nós vamos ter a interferência dessas entidades aí. Então, vai ser uma reencarnação mais sofrida, como eu disse para vocês. Por quê? Porque vai ser mais difícil afastar essas entidades. Por quê? Porque o tempo todo os pais e o reencarnante está atraindo com as suas tendências viciosas. Então, por mais que eles trabalhem, essa reencarnação vai sofrer a influência dessas entidades. Então, vai ser um processo muito sofrido para aquele trio, pai, mãe e o futuro reencarnante. Então, ele continua: nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Então, apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, já vem reencarnando num nível de sofrimento tão grande, passando provações aspérrimas desde o momento, né, que está ali se fazendo a ligação com o futuro corpo. Mesmo isso, mesmo dentro desse processo de sofrimento, a maioria se sai muito bem, mas ele coloca: muitas fracassam, todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Então, mesmo com todos esses percalços, a gente vê que o saldo é positivo. Por que é positivo?
Porque as reencarnações foram planejadas para dar certo, e a espiritualidade faz de tudo para ajudar em nome de Deus e das suas leis. Então, é isso que eu falei para vocês. Retirem de vez da cabeça de vocês que o obsessor não faz planejamento reencarnatório nosso. Tá? Eles iam mandar a gente vir sem boca, sem olhos, sem nariz, sem as mãos, sem os ouvidos, que era para a gente sofrer muito. Né? Então, as reencarnações foram feitas para dar certo e não para dar errado. E a gente vê que mesmo essas que têm o percalço, a grande maioria sai no lucro. E é interessante essas colocações aqui, quero chamar a atenção de vocês, quando o Alexandre explica, né, para o André Luiz que a reencarnação só vai se completar aos 7 anos. E aí a gente vai saber por quê, por causa das maturidades do corpo físico, mas especificamente das células, né, das células sanguíneas. Então, olha lá, o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. E eu pergunto para vocês, quem quiser se arriscar a responder, que não é obrigado, por que o corpo perispiritual precisa que os elementos sanguíneos estejam em perfeita harmonia para que não haja o desencarne do futuro reencarnante? Alguém tem ideia do porquê? Tem até uma colinha ali embaixo, né? Eu coloquei. Tem até uma colinha. Ninguém quer se arriscar a responder? Não. Por causa do fluido vital. Onde vocês acham que o fluido vital é carreado para todos os órgãos? Através do elemento sanguíneo. Né? Então, o fluido vital ele está ali na nossa corrente sanguínea. Ele vai sendo distribuído por todo o nosso corpo. Interessante, né? Que o fluido vital ele assume, quando ele está materialmente, né, no nosso corpo, ele vai assumir pelo menos duas funções muito grandes, porque se ele está vinculado ao sangue, e o sangue a gente sabe que tem uma série vermelha e tem uma série, só um minutinho, Eduardo, e uma série branca, a gente vê que o fluido vital ele exerce uma função nutridora de todas as células e também defensora, porque os glóbulos brancos não defendem a gente das invasões microbianas ou qualquer outra invasão ou de microbianas no sentido de bactérias ou viróticas, né? Então, a gente precisa entender que é só aos 7 anos que vai ocorrer essa maturação maior das células sanguíneas, e aí é preciso que tudo esteja certinho para que a reencarnação acabe de se consolidar, porque aí o elemento do fluido vital ele vai poder ser carreado, ser conduzido por todo o organismo físico, e ele, como é um fluido magnético, ele vai atrair de vez, consolidar de vez o perispírito naquela organização física. Entendeu? É um elemento aglutinador, um elemento magnético que vai prender, fazer aquele laço, né, aquela união definitiva com o corpo físico. Pode falar primeiro, Eduardo, né? Então é por isso que quando você doa sangue, também está se doando fluido vital para outra pessoa, não é isso? A gente está doando fluido vital porque no nosso sangue tem fluido vital, né? Então, um pouco desse fluido vital nosso está indo para outra pessoa, sim. Mas a gente não doa fluido vital só quando a gente faz uma doação de sangue. A gente doa fluido vital na câmara de passe também, que o nosso fluido vital ele é misturado com o fluido da espiritualidade, que ele é misto, né, na casa espírita, e a gente está doando. Qual é o elemento que a gente doa na câmara de passe? Uma parte do nosso fluido vital vai ser transmitida para a pessoa que vai tomar passe, e a outra parte são os fluidos espirituais, que são unidos e são direcionados para a pessoa na hora do passe. Então, a gente doa também dessa forma. Tá? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém levantou? Ana Lúcia, pode falar, Ana Lúcia. Oi, Eli. Quando a pessoa tem uma doença hematológica, interfere nesse fluido vital? Sim, ela vai ter um grande desgaste de fluido vital. Por quê? Porque as células delas físicas estão adoentadas, então todo o processo de fluido vital fica mais dificultoso de chegar, ser carreado e nutrir o corpo físico. Então vai haver, a pessoa em geral, ela vai ter mais cansaço, ela vai ter um desgaste orgânico mais significativo,
há um desgaste de fluido vital. Mas quando a pessoa vem com uma problemática sanguínea, isso também já estava dentro dos mapas kármicos dela, entendeu? Então, ela não vai, por exemplo, talvez a sua pergunta seja: será que a pessoa vai desencarnar mais cedo? Não, ela vai desencarnar no tempo dela, porque ela já veio com todo um planejamento para sofrer uma doença hematológica, seja de que nível for, degenerativo ou não, e ela já veio preparada para aquele tipo de situação. Porém, o corpo físico vai ressentir? Claro que vai, e a espiritualidade sabe disso, tá? Foi ou não? Entendi. Foi. Alguém levantou a mão aí de novo, Eduardo? Hoje eu tenho hepatite B. Tanto que Sim, eu era doador de sangue, né? Eu fazia não pode mais. de 4 em 4 meses, ou 3 em 3 meses, eu não me lembro mais, eu sempre doava sangue. Porque eu gostava, até gostava. Mas eu agora não posso, há muito tempo já não posso mais. Isso. Isso também tem problema com o fluido vital, como no caso É. da doença hematológica? O que acontece quando a gente adoece? Vocês há de convir que a gente gasta uma grande quantidade de fluido vital para poder se reorganizar fisicamente de novo, né? Então, é claro que nesse momento há um despendimento, não sei se a palavra despendimento seria o correto, mas há um desgaste, né? Maior, uma utilização maior desse fluido vital por ocasião da doença, tá? Então, na hora que você está Bom, doente, você realmente perdeu grande parte desse fluido vital, como qualquer outra doença, tá? A gente está falando de hepatite, mas qualquer outra doença, o próprio Covid, que ainda está rolando por aí, qualquer doença que você puder imaginar, uma faringite, uma sinusite, a gente vai ter um desgaste muito maior de fluido vital, tá? bom, Mas então você quer realmente dizer, não pode doar por uma questão física, você não pode. exato, exato, eu Senão não você passa posso mais. hepatite para outra pessoa. Eu era doador de sangue e de órgãos, né? Eu tinha me inscrito como Não doador pode de mais. órgãos, mas como depois disso, aí eu, bom, não posso mais, entendeu? Ainda procurei saber se tinha alguma coisa que eu poderia doar, né? Aí a médica, não, você não pode doar nada, 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 nada. Tá bom. E fiquei Paciência. chateado, porque era uma coisa que a doação de sangue eu fazia com um prazer enorme, entendeu? Fazia com um prazer enorme, mas, Mas há outras coisas que a gente infelizmente. pode fazer, né? Há outras coisas. Ah, sim, sim. Então agora eu dou de outra maneira, Você né? doa de outra maneira, é isso aí. Agora, Exatamente. agora eu estava programado para viver mais de 100 anos. Depois dessa hepatite, eu já sei que vou ficar nos 80, né? Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu não sei se essa hepatite, ela foi programada, ou se foi uma hepatite fortuita. Aí a gente não tem essa capacidade toda de saber desse entendimento todo, né? Se foi uma hepatite programada, é muito provável que o tempo de vida que você ia ter aqui na Terra continue o mesmo, a não ser que você gastou o fluido vital em outras coisas. Mas se foi uma hepatite por oportunismo, né, por um desregramento de emoções, é muito provável que você gastou mais fluido vital do que devia. E aí você pode ter encurtado um pouquinho o seu tempo aqui na Terra, sim. Teve Ok, alguém que a obrigado. nada. A Ana Lúcia levantou a mão e abaixou, então podemos seguir, né? Não, você me respondeu. Eu ia perguntar justamente isso, se o fato de perder o fluido vital por uma questão dessas reduz o tempo de vida. Se for programado, não. Se for programado, estiver programado isso na reencarnação, você veio para ter uma doença tal, você vem com aquela doença tal, e tem uma estimativa de vida de, sei lá, de 70 anos. Bom, se estava previsto, essa doença já se sabia que estava embutido ali no meio do caminho, quanto que você ia despender de fluido vital. Então, é claro que os 70 anos estão prevalecendo em relação a essa doença. Agora, se foi uma doença que você provocou, que não era para ter acontecido, mas você era suscetível, mas não era, aí sim você está consumindo, desgastando mais fluido vital do que deveria e corre o risco de não ser uma reencarnação completa, completista, tá? Entendi. Mas isso, gente, a gente pode gastar fluido vital não é só com doença, não, tá? Com intemperanças também, com estresse, tá? Pessoa muito estressada, muito temperamental, gasta muito fluido vital, e aí, conclusão, ela vai desencarnar
antes do tempo previsto por causa disso. E isso não estava previsto, porque, como eu disse, é antes do tempo previsto, pelas nossas indisciplinas, né? Mas as doenças que foram programadas, não. O acaso não existe, né? Então a gente está vendo ali toda a questão do que ele recebeu de cromossomos, o que ele vai receber, né, de cromossomos, e aí o André Luiz, como sempre, criva de pergunta, né? O André Luiz fala assim: temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. Então, toda a minha hereditariedade está ali contida nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada, não terá limite, você poderá receber, você vai receber toda aquela bagagem que você recebeu do pai e da mãe, todas as suscetibilidades do pai e da mãe, então você fica suscetível a tudo isso? Espera aí, não é isso, né? A criatura receberá ao nascer a total imposição das características do pai e da mãe, né? Dos pais. As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Isso aqui já é uma pergunta do Livro dos Espíritos. As disposições criminosas, não. Por quê? Porque a personalidade não reside nos genes. A ciência acha que sim, que ela vai achar lá no cromossomo número tal, sei lá, no DNA tal, lá, não sei o quê, a personalidade violenta. Mas não é isso. A gente sabe que o comportamento, né, tanto o agir contra as leis de Deus, a imoralidade ou a moralidade, ela não reside nas informações genéticas. Elas são da onde? Elas são nossas, do espírito imortal. Então, as questões de tendências negativas de caráter, de comportamento dos pais e da mãe, ele não recebe isso. Então, isso aí já foi retirado, né? Então, isso não é transmissível por genética, tá? Personalidade não é transmissível por genética. A personalidade ela é nossa, tá? Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. Quer dizer, as questões físicas você está herdando, você vai herdar dos seus pais. Vai ficar lá. Então, o pai e a mãe podem ter uma série de patologias e nós não vamos ter aquela série de patologias. Por quê? Porque a gente não tem suscetibilidade para aquilo ali. Por exemplo, um pai e uma mãe podem ser cardíacos, por exemplo. Um filho nasce e nunca vai ser cardíaco. E o pai e a mãe eram cardíacos. Mas por quê? Porque ele tem lá na genética dele, mas aquilo não foi acionado, por quê? Porque não faz parte dele. Né? Aquela problemática está lá, cromossomial está lá. Uma característica genética que está lá em potencial, mas ele nunca vai sofrer aquilo ali, a menos que ele tenha um desregramento moral tão severo, pode ser que aquilo ali possa ser acionado. De caso contrário, não. Pode falar, Mia. Era exatamente isso que eu ia completar, porque dependendo do filho, né, vamos dizer assim, não está no planejamento dele ter um problema cardíaco, né? Isso. Como não está na reencarnação dele, no projeto dele, qualquer outra doença que pai e mãe tenham. Isso. Mas ele pode adquiri-la, né? Eu até citei... É um aplicativo, ele pode até botar para funcionar aquele aplicativo, né? O que me faz acionar? O que me faz fazer o download? Né? O download. O que me faz fazer o download é o seguinte, é meu comportamento. Desregrou, eu faço o download. Aí faz a leitura, pronto, está instalado o programa. Caso contrário, nada feito. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um paciente com uma doença genética muscular? E que geralmente os filhos homens, né, eram os mais predispostos? Era ele e um irmão. O paciente que eu atendi tinha, o irmão não. Por quê? Porque não dizia respeito a ele. E uma genética forte que tinha tudo para vir, tá? Então, assim, por que o irmão não? Porque não, isso não fazia parte, mas estava lá em potencial. O comportamento, de repente, o irmão poderia acionar aquilo a qualquer hora, mas não, né? A gente só vai ter aquilo, a gente só vai ser acometido de uma doença se a gente tiver uma conduta fora das leis de Deus, aí a gente se torna suscetível. Caso contrário, a gente não está suscetível. É da lei de Deus. Né? Você pode ter lá a bagagem genética, mas não ser acionada. Não vai fazer o download do programa. Tá? O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, sim. Então, a herança genética é dos pais. Né?
que eles entretêm a vida, eles lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, liberdade de escolha, gente. Eu tenho escolha de ter uma conduta reta ou não reta, de ter uma conduta moral ou imoral. Isso é escolha, né? Imanente na ordem da criatura infinita, da criação infinita. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, se ele estima, né, se ele se afiniza, desenvolvê-las ao reencarná-las dentro do novo quadro de experiências humanas, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sob as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Tá? Então, aquele caso, o meio interfere, mas não determina. Tá? É como assim, eu nasci numa comunidade altamente violenta lá do estado do Rio. Eu vou ser violenta? Não. O meio favorece, mas entendeu? Não determina quem eu sou, não determina. Tanto a gente vê que tem gente que nasce, espíritos que nascem em famílias retas, de gente honesta, correta, e que mata os outros. Né? Da mesma forma que a gente vê gente que nasce em comunidades super violentas e que não são violentas. Então, o meio influencia, mas não determina. As características genéticas estão ali, é uma predisposição, que você só vai acionar se você tiver uma afinidade, estimar aquela tendência inferior. Caso contrário, vai ficar ali até você morrer, vai ficar ali parada, não vai acontecer nada. Tá? Nós somos herdeiros de nós mesmos, tá? Nós não somos herdeiros do acaso, não. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí vão começar a união perispiritual do Sigismundo com a futura organização fisiológica dele. E aí vão lá, agora eles vão penetrar na câmara nupcial, porque agora acabou a relação sexual, o casal dorme, né? E vai começar o processo de união espiritual com aquele casal. Então é muito bonito que o pai e a mãe se desprendem do corpo físico, é tão bonito isso, né? E o Sigismundo é entregue nos braços da mãe, naquela fórmula ali, como é que é? De vez em quando eu não consigo falar, me ajudem aí, gente. A miniaturização do perispírito, né? Diminuído, né? Vai ser entregue nos braços da futura mãe dele. Né? Ele já está com aquela forma diminuída, de bebezinho, e ela vai ser a primeira a recebê-lo. Vai começar a fazer uma adaptação mais estreita, vibratória, que já vinha sendo feita essa adaptação vibratória com a permanência do Sigismundo na casa do casal, viu? Ali já estava se fazendo uma adaptação vibratória. Mas quando ele é entregue nos braços da mãe, essa adaptação se torna muito mais forte, muito maior. Né? E aí é bonito, né? Ele fala assim, faremos o ato da ligação inicial. Então, tem todo um processo, né? Tem a ligação inicial e a definitiva, é um processo. Em sentido direto, de Sigismundo com a matéria orgânica. Então, a gente vai ver que tem toda ali um arcabouço, uma ligação inicial e uma ligação definitiva. Então, é um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer a esmo. Mas antes dessa ligação que já começa a ser feita, né? Sendo quando ele é entregue nos braços da mãe, vamos ler esse parágrafo aqui para renovar os valores. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, o que Alexandre está falando? Olha, não importa. Reencarnou, mesmo que as condições
não sejam as melhores condições possíveis, mas todos nós encontraremos, porque a reencarnação é planejada, nós encontraremos recursos, mesmo quando a reencarnação é desesperadora, tem todo aquele panorama de preparo muito precário. Mesmo as reencarnações dolorosas, elas têm recursos para dar certo, para dar 100% certo. Então, a de Sigismundo é assim, a nossa também é assim, tá? Então, vamos lá. Primeira ligação. Então, olha que bonito. Está ali toda a espiritualidade dos amigos de Sigismundo, o Alexandre, o mentor do Sigismundo, o pai e a mãe que se desprenderam do corpo físico, todo aquele momento ali preparando eles para receber quem? O Sigismundo. Olha que bonito. Aí caem aquelas pétalas, né, de luz, aquelas vibrações de luz do alto. Você vê como a espiritualidade, Deus é misericordioso, que é uma chuva fluídica que recai sobre todos eles ali, né, o reencarnante e os futuros pais. Para quê? Para fortalecer esse laço, para tudo dar certo, gente. É tudo feito para dar certo, né? Eu sei que a gente tem as tendências e a gente derrapa, mas tudo é feito para dar certo, né? Olha a alegria que fica a espiritualidade na hora que a gente toma um passo, uma decisão para reencarnar. Olha o quanto que a gente deveria valorizar a reencarnação. Então, vamos lá, né? É entregue de uma forma amorosa o Sigismundo para Raquel, para o Adelino, né? Que naquele instante aconchegam, né? Primeiro ele se aconchega à mãe, a futura mãe, e depois o pai, também com aquela emoção vibrante dele, também acaricia o futuro reencarnante. Então a gente vai ver o quê? Que a primeira união ali que ocorre é a união vibratória ou magnética. Olha só, a aceitação dos pais não facilita no processo? Imagina quando está aquela revolta, que são aquelas reencarnações que os espíritos ali, os envolvidos, não têm uma boa evolução, então tem aquelas reencarnações, aqueles processos reencarnatórios que já são feitos à base da como é que se chama? Da rejeição, o pai e a mãe não quer o futuro reencarnante também não quer aquele pai, aquela mãe, já tem aquela repulsa, né? Ali não, olha só. Como já se facilitou todo o processo, que o Adelino era o que era refratário à reencarnação do Sigismundo, né? Mas já foi tudo harmonizado. Então, a primeira união do corpo perispiritual do Sigismundo é uma união vibratória, uma união magnética, que é mais estreita, é claro, com a mãe, que vai gerar o corpinho, sem dúvida nenhuma, tem que ser, né? Porque ela que vai gerar o corpinho do futuro reencarnante. Mas também essa união ocorre com o pai que aceitou, teve o bom coração e o amor de aceitar. Então, existe aquela atração, aquela força que ajuda ao Sigismundo reencarnar. Ele não é mais rejeitado, ele está sendo bem-vindo. Olha que coisa boa, né? Que delícia isso. Então, a primeira união é uma união vibratória, né? E a segunda união é a união com a matéria. Então, o que eles vão fazer? O Alexandre vai agora, o primeiro contato com a matéria mais densa. Então, a segunda união é com a matéria. Então, o que o Alexandre faz? Ele vai olhar o espermatozoide. Claro que esse espírito tem preparo para isso, né? E vai ver o espermatozoide, que tem as informações genéticas que serão importantíssimas para a formação do futuro corpo do Sigismundo, com aquilo tudo que ele precisa, inclusive a doença cardíaca que vai vir, né? A Lorena está colocando assim, é muito lindo, é emocionante sim, é muito bonito esse processo, né? O Alexandre tem experiência, ele faz a leitura, ele sabe qual espermatozoide que tem a bagagem, imagina, eu faço a menor ideia, mas o Alexandre tem visão perispiritual para saber qual espermatozoide que tem a bagagem exata que o Sigismundo precisa. O que ele faz então? Ele magnetiza aquele espermatozoide para quê? Para o espermatozoide alcançar o óvulo em primeira mão, que a gente sabe que são muitos espermatozoides, mas só um vence a corrida. Então, o que ele faz? Ele escolhe esse daqui, olha, esse aqui tem todo o potencial que o Sigismundo precisa. Aqui está a bagagem que está lá no mapa cromossomial dele, tem tudo que ele precisa aqui. O que ele faz? Ele magnetiza aquele espermatozoide para ele ganhar a corrida, dá força para ele, dá energia. E aí ele ganha a corrida e entra na célula. E aí os cientistas não sabem por que tem um que ganha a corrida. A gente sabe agora por que aquele ganhou a corrida,
né? É por uma atração magnética, e em muitos casos estão ali os mentores espirituais fazendo o quê? Potencializando o que aquele futuro reencarnante precisa. Ou o próprio reencarnante faz, porque ele tem evolução suficiente para isso daí, ou a espiritualidade faz. Não é legal isso aí? Hoje a gente sabe por que só um que ganha. Hoje a gente sabe, eles sabem que um, de repente, dispara na frente e ganha a corrida. Né? Isso eles sabem. Agora, por quê, né? Para eles é o acaso, para a gente não, é tudo planejado na espiritualidade. O acaso não existe, leia Kardec. Né? Magnetiza é aquele que vai penetrar no óvulo e vai fecundar. Feito isso, feito essa fecundação, o espermatozoide entra. A gente vê que eles ficam ali 1/4 de hora, uns minutos, né? Procurando fazer a corrida para entrar o espermatozoide na célula. A partir daquele instante, então, quando o espermatozoide entra na célula, que há união entre o óvulo com o espermatozoide, começa a ver os processos biológicos de mitose e meiose, né, de divisão e multiplicação celular, é nesse instante, então, que o corpinho, né, perispiritual do Sigismundo vai se ligar a ele. E aí ele coloca uma informação muito interessante aqui, dessa união da matéria. Ele coloca assim: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Sigismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre as limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Ou seja, a mãe vai dar subsídios materiais para aquela mitose e meiose. Agora, qual é o elemento, né? O corpo perispiritual do do Sigismundo, né? Que ele coloca aqui, ó, Sigismundo com vigoroso modelo. Quem é o modelo, o organizador biológico? É o perispírito. Então, o perispírito, ele é a forma do bolo. Ele que vai organizar aquelas estruturas celulares com a aparência dele, com as informações dele e com a bagagem espiritual de doenças, por exemplo, de defeitos, de marcas desse perispírito que ele carrega. Ele, por exemplo, tem uma marca perispiritual que vai ter que ser impressa nesse futuro corpo, na área o quê? Cardíaca. Então, é o corpo espiritual que agora, com aquele elemento todo de mitose e meiose, vai dar forma para aquele corpo físico. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Estou, gente? Então, o imã, em forma de ferradura que eu botei ali, é o corpo perispiritual do Sigismundo, que é a forma. E a limalha? O que é a limalha que vai garrar no imã, não é? A limalha de ferro não garra no imã? O que é a limalha? A limalha são as células com as suas bagagens genéticas que o Sigismundo está atraindo para dar forma, porque o perispírito é a forma do corpo físico. Isso a gente sabe, que o perispírito é a forma do corpo físico, fazendo a atração das células e da bagagem genética para a formação do futuro corpo dele, com tudo que ele precisa, com as deformidades no campo da cardíaco, com a futura doença cardíaca que ele terá, e outras coisas que, porventura, ele precisa ter. Então, é o corpo perispiritual que vai atrair as células devidamente para fazer toda aquela formação corporal dele. Foi, gente? Então, vamos dizer vamos supor que o Sigismundo precisasse nascer, por exemplo, sem um braço. Um exemplo, tá? Vamos supor que ele precisasse nascer sem um braço. O perispírito dele não é a forma? O perispírito já estaria com aquele defeito na forma, que agregariam as células de forma tal que não iriam constituir, por exemplo, o braço físico dele. Ok? Foi? Foi para todo mundo? Esses slides depois eu dou para vocês, tá? Então, olha que coisa super interessante. Então, a forma perispiritual reduzida agora do Sigismundo está totalmente ajustada ao útero materno da mãe, tem uma ligação vibratória, inicialmente, magnética, de união magnética entre a mãe e o futuro reencarnante, e agora a ligação termina, finalmente,
com a ligação do perispírito àquelas futuras células que estão em processo de mitose e meiose, ou seja, de divisão celular e multiplicação de células. Tá? E assim, então, o processo está feito. O Alexandre e a André Luiz agora vão voltar, estão volitando do Rio de Janeiro em direção à colônia espiritual Nosso Lar, para novas etapas. A gente sabe que o Alexandre foi convidado, o Alexandre não, o André Luiz foi convidado por Alexandre para acompanhar essas reencarnações nos meses que se seguirão. Ele vai poder voltar, mas agora eles estão de retorno. Tarefa cumprida. Por quê? A tarefa que cabia, que competia ali naquele instante, era dobrar, né, o Adelino para que ele compreendesse a importância dele aceitar o Sigismundo, que ele que era refratário a todo esse processo de reencarnação. Então, primeira etapa vencida, Adelino totalmente aberto, o coração dele de braços abertos para receber o Sigismundo. As primeiras fases da reencarnação já foram feitas, que é a união vibratória e a união material. Agora o processo vai se seguir. Claro que ainda tem todo um dinamismo de proteção que é necessária para aqueles espíritos que podem ter essa proteção, que a gente vai ver isso no próximo capítulo. Toda essa reencarnação está sendo muito bem planejada, está indo dentro dos moldes, das melhores formas possíveis, dentro das leis de Deus, né? Mas os primeiros passos já foram dados para o Sigismundo poder vir ao plano material. Então, a gente vê que seguimos passo a passo de uma reencarnação de um espírito de evolução mediana. Então, pelo menos eu sei que mais ou menos assim deve ter sido feita a minha, né? Que eu não me acho tão espírito de porco assim. Né? Mais ou menos deve ter sido assim. Então, isso é muito legal, né? Pode falar, Ana Lúcia. E no caso dos gêmeos? Pois é, no caso dos gêmeos, então, vão ter 2 corpos perispirituais e 2 espermatozoides que vão ter que vencer essa corrida aí, né? E eles também sabem o que vão fazer nessa hora. Não se preocupe que eles sabem o que vai ser feito nessa hora. Tá? Também vão apressar aquela corridinha, tudo vai ser planejado da mesma maneira, são 2 reencarnantes. Mas quando é aquele que é igual, que aí no caso é um só. É um univetelino. Não tem problema, eles já têm toda a bagagem genética ali que vai ser propícia para os 2. Eles vão saber fazer. O processo é o mesmo, só que vão ser 2 espíritos a reencarnar. Mas o processo é o mesmo. O processo é tudo a mesma coisa. Tá? Vai vencer a corrida do que precisa vencer. A mãe, né, vai estar recebendo 2 reencarnantes, então são adaptações vibratórias para 2 espíritos. É tudo o mesmo processo, só que agora você soma mais um espírito, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4, porque a gente sabe que tem reencarnações assim, né? Mais 5, mais 6, a gente sabe que tem reencarnações assim. Mas há um motivo para ser de um espermatozoide ou de ser para 2. Sim, com certeza, porque aí eles precisam de bagagens genéticas muito diferenciadas, né? São bagagens genéticas muito diferenciadas, mas semelhantes, mas diferentes. Né? Semelhante não é igual, guarda as diferenças. Tem uma semelhança, mas não é igual. Tá? A bagagem genética vai ser preservada. O que cada um precisar vai ser dado ali naquele exato momento. Se os 2 tiverem que ter mais ou menos o mesmo tipo de corpo físico, vai ser dado. O mesmo tipo de corpo físico. Pode acontecer que os mesmos tenham corpos físicos exatamente iguais, porque o que vai mudar são as questões do dia a dia, são outros planejamentos, são outros planos, outros gêneros de provas. Às vezes os gêneros de provas não são tão físicos, são mais morais. A gente vê que tem algumas reencarnações que não são permeadas tanto de doença, mas muito mais de provas morais do que provas físicas. Às vezes, algumas reencarnações são muito duplas, é muita prova física, é muita prova moral, né? Mas tem reencarnações que são mais provas morais, tá? Foi, Entendi. Aqui no chat, eu estou vendo que a Lorena disse que está me mandando um abraço, o Jaime também, que é marido da Lorena, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Eu também mando um abração para o Jaime. Foi, gente. O processo reencarnatório é mais ou menos isso aí que a gente viu, tá?
Pode falar, Zezé, agora que eu vi que você estava com a mão Não, levantada. é só um negócio. Que eu estava aqui pensando, quando tem aquelas fertilizações in vitro, que você fertiliza vários óvulos, né? Um vai ficar, os outros vão ser desprezados. Também é o mesmo processo? Especifica mais a sua pergunta. Você quer saber o quê? Não, A reencarnação dos que foram implantados ou aqueles que foram desprezados? Que são duas perguntas separadas. Pois é, acho que a minha dúvida é essa. Seria considerado aborto aqueles que são desprezados? A doutrina dos espíritos acha que não deve ter descarte, tá? Não Uhum. deve ser utilizado material genético dessa maneira. Tá. Primeiro que não se sabe exatamente em que momento que se já foi feita alguma união espiritual ali ou não. Então, de melhor maneira seria não descartar, tá? Por a gente não ter essa capacidade de entendimento. Uhum. Os que forem implantados vão vingar os que têm união do espírito com a matéria. Os que não, a gente sabe que vão morrer, que é o que acontece. Com milhões de espermatozoides também que andam ali, são mortos, não é? Uhum. Então, nem todos aqueles óvulos vão vingar, porque a gente sabe que nem todos há a presença do espírito. Nós sabemos isso, né? Nós sabemos isso. Por isso que tem alguns que são implantados e não vingam, vão vingar outros. Por isso que eles botam vários, né? E aí o caso de poder vir vários bebês, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, pode vir vários. Então, a gente sabe disso. Os que têm a união com o espírito vão vingar, os que não têm, não vão vingar. E os que foram descartados? É aí a grande equação que não se sabe. Será que ali já não tinha união de algum espírito? Então essas questões que são hoje levantadas e que está aí para serem resolvidas, né? Porque a ciência cria essas questões, mas a gente não sabe o lado moral disso aí tudo. A gente não tem percepção para essa abrangência. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu ainda estou no tempo aí ainda. Não? É como a pílula do dia seguinte que eu falei para vocês. A doutrina dos espíritos ela não é a favor, porque a gente não sabe se a atuação naquele instante ali que a pílula age, se já não tem a ligação do espírito com o corpo físico. Por não sabermos isso, é melhor não utilizar. Só por isso. Se a gente soubesse, né? Mas a gente não sabe. Então, melhor não usar. Como esses embriões que são guardados, etc. e tal, e aí, né? Isso tudo, se a gente olhar do ponto de vista biológico, seria uma massa de carne, joga fora, né? Mas não é essa a questão. A questão é que os corpos servem como moradias para os espíritos. Então, a gente tem que entender que esse descarte não pode ser dessa forma. E aí, o que faz? Né? É preciso ser resolvido isso eticamente, mas com uma ética espiritual, que para o cientista comum, você está descartando só carne, que não tem vida. Para eles é assim. Mas para a gente não é. Tá? Pode falar, Ana. Ainda no caso da inseminação, quando eles implantam, eles fazem a fecundação, dá tudo certo e eles implantam no útero. Aí, um mês depois, eles verificam que não teve o batimento cardíaco, então não aconteceu. Mas o fato deles terem implantado no útero, tinha um espírito ligado àquele embrião, só que ele não prosseguiu. Nem sempre, é isso que a gente está falando aqui. Por a gente não saber, né? Se foi implantado no útero e não vingou, não tinha espírito. Beleza. Ou se tinha, né? Os laços foram rompidos? Não, provavelmente não tinha. É provável que não tinha. Porque se não vingou, está morto, não tinha espírito ligado. Se está morto, não tinha espírito ligado. Mas ele teve um desenvolvimento inicial. Teve um desenvolvimento, mas material. Então, houve uma fertilização, mas não houve ligação com o espírito. E é por isso que a gente está falando o descarte desse material. Como é que eu vou saber se o que está lá ainda guardado já tem ou não tem uma ligação? Eu não vou saber. A gente não tem uma resposta. Numa outra aula me perguntaram se aqueles que estão lá guardados, lá naqueles congeladores, têm espírito ligado.
Eu disse que tem uma obra só que trata sobre esse assunto, que é a Atualidade do Pensamento Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, espírito Viana de Carvalho. Tem uma pergunta lá que é feita sobre esse assunto, exatamente essa, que ele diz que lá tem alguns espíritos que estão ligados, estão passando por aquele processo de uma forma expiatória. Ele diz, mas é só um espírito que falou sobre isso. A gente tem que entender que na doutrina dos espíritos tem que ter a universalidade dos fatos. Um espírito só falou sobre isso. A gente não descarta, mas não pode tomar como realidade absoluta. O que a gente sabe é que desses que estão guardados, uns não vingaram. Isso a gente sabe. Então, nem todos foram fecundados. Mas a gente sabe que teve uns que foram fecundados. E aí? Será que estava já ligado lá enquanto estava congelado? Ou foi feita a ligação quando implantou no útero? São duas perguntas que a gente não tem. A gente entende? Tem uma lacuna científica. Será que estava lá já guardado, congelado mesmo? Ou foi ligado na hora que foi implantado no útero? Nós temos uma lacuna científica que é provável, que pode ser provável. Que pode ser que na hora que houve a união, essa célula foi congelada, não houve ligação. E na hora que ele foi implantado no útero, que recebeu o fluido da mãe, os vigorosos fluidos vitais daquela mãe que está ali, ele pode ser reativado? Pode, eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas que pode. Eu não tenho, entendeu? Isso é uma lacuna científica. Então, eu nem posso afirmar que os que estão congelados, todos, alguns deles ali podem já ter espíritos ligados e que estão sofrendo aquela expiação. Eu não posso afirmar que isso é verdade. Como também eu não posso dizer se, quando coloca no útero, ele é reativado, então. Ele pode ser reativado. Eu não sei. Isso é uma outra hipótese. Eu não sei te dizer. Vocês entendem que existe uma lacuna científica? Eu não sei se eu me coloquei clara. Pode ser que enquanto ele estava congelado não tinha nenhuma, entendeu? E que a partir do momento em que ele foi implantado no útero, aí a espiritualidade fez a união. Eu não sei sobre isso, mas isso pode ser uma possibilidade. Então, eu nem posso dizer que essa obra do Viana de Carvalho, tá? Ela é a verdade absoluta, como eu também não posso desprezar. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade que a gente vê que quando coloca no útero, uns desenvolvem, outros não. Mas pode ser também uma outra possibilidade que quando é colocado no útero, é a partir daquele momento que a espiritualidade faz a ligação dos que precisam reencarnar e que tem a bagagem genética ali. Então, esse óvulo tem, aquele não tem. Então, eu desprezo. Então, esse aqui vai ser utilizado, os outros não. Entenderam? Eu não sei. É uma lacuna científica, a gente não sabe sobre isso ainda. Pode falar, Lília. Eni, olha só, muita gente não está mais guardando, deixando os óvulos guardados. Eu soube que está em torno de R$40 mil para deixar os óvulos guardados. É muita grana. E uma outra coisa que eu soube também, de gente até que fez e deu certo, que eles não estão colocando mais de 3, porque essa fecundação in vitro, cientificamente falando, evoluiu tanto que a maioria dos ovos implantados hoje em dia, poucos não fecundam. Por que será, né, Lília? Eu te faço a pergunta, deve ter uma fila de reencarnação lá em cima. Pois é. Federal, então, né? Federal, literalmente. Eles dizem que é porque melhoraram muito essa fecundação. Será? Mas eu já penso igual a você. Pois é, eu também. Então, sabe por quê? Porque se Deus falar que não, é não e ponto. É não e ponto. Exatamente. Então, quando estão implantando 3, às vezes os 3 vingam. E 2, está muito comum dos 2 vingarem, né? É muito raro, às vezes, só um ou nenhum. Aí é que por isso eu quis dizer, eu acho que a fila realmente está muito grande. Porque você vê hoje, mas quase ninguém quer ter filhos. É só você olhar para a realidade. Ou então... Mas ninguém quer ter filhos. Né? Se tem, é umzinho só. Aí o casal que apresenta uma dificuldade dessa, o que eles fazem? Eles aproveitam. Aproveita. Tem fila lá para andar, vamos andar. Se tem como andar, vamos fazer andar. Né? Eu tiro por mim.
Eu tenho 3 filhos. Um teve um, outro teve uma também, cada um teve uma, e a terceira diz que não quer filho. Pois é. Pois é, então, e aí, né? Mas que tem espírito para reencarnar, tem, né, gente? Nossa, muito! Né? E aí que eu falo, não é por falta de espírito, é por falta da gente querer fabricar os filhos, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. O que eu quero frisar aqui essa noite. Obrigada, Lília, por essa informação que eu não sabia disso. O que eu quero frisar para vocês é o seguinte: não se sabe se os embriões congelados, né, os ovos lá congelados, eles têm espíritos ligados ou não. Ou se essa ligação é feita a partir do momento em que entra no útero. Não se sabe, existe uma lacuna científica. Por isso que a doutrina dos espíritos não é a favor do descarte. Então, por isso que também hoje, por uma questão de ética e também de espaço, eles estão diminuindo a quantidade de guardar, encarecer o preço, que é só para quem quer mesmo fazer. Se a pessoa deixa lá 20 anos guardada, agora não quero mais, é óbvio, né? Porque já não tem mais idade para isso. Né? Então, assim, são processos, né? Mas isso são questionamentos da doutrina dos espíritos sobre os que estão guardadinhos lá, os embriões, sobre o que vai ser feito com eles, né? Joga fora? E se tiver espírito ali ligado? É um aborto, né, gente? É um descarte de um ser, né? Então, responde-se por isso? Claro que se responde, né? Se responde quem está jogando, responde quem lá permitiu que esses óvulos fossem, né, congelados, com esses guardados lá daquela forma, né? Então, é uma questão ética, mas que envolve o lado espiritual. Não para eles, tá? Para eles é uma questão material. Joga fora. É só jogar fora, tá? Foi? Foi para todos? Então, eu vou pedir a Leida, se ela puder, para fazer a nossa prece final, por gentileza. Claro. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão maior, aos nossos amigos da espiritualidade, nossos protetores, agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida, por aqui estarmos nesse nosso encontro semanal, adquirindo tanto conhecimento através da nossa irmã Enira e também de tantos outros colegas presentes que colaboram conosco para esse manancial de entendimento em relação à nossa vida, em relação ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Só temos que agradecer pela oportunidade de hoje, pela aula belíssima, e que nos auxilie para que possamos ser fruto de um entendimento, de uma oportunidade para que a espiritualidade possa se fazer presente e auxiliar, junto com a nossa presença ou a nossa vibração, auxiliar junto com a espiritualidade nos momentos, Senhor, que chegam até nós. Que essa prece, como também tantas outras direcionadas aqui, aos demais no grupo, que cada um em sua casa, também possa chegar ao objetivo e favorecer aqueles que precisam, as vibrações adequadas para o refazimento, bem como também para o aprimoramento moral e espiritual. Que nos envolva de paz e harmonia, que cada lar aqui presente, bem como também aqueles que temos em mente, possam receber os benefícios necessários também para favorecer a ambiência da morada favorável. Nos envolva de paz e harmonia, nos auxiliando na semana que se inicie, que possamos nos dedicar cada vez mais à querida doutrina espírita para favorecer que a nossa caminhada seja penosa ou seja amorosa, mas que possamos seguir junto com os ensinamentos morais do nosso Mestre Jesus, embasados em tantos livros conceituosos que a própria doutrina nos oferece. Obrigada, que nos envolva e que assim seja. Que assim seja.